consultor na área de gestão para alimentos e bebidas. Estou aqui a convite dos senhores de Campinas, o sindicato dos bares e restaurantes de Campinas, para falar um pouco sobre a administração, a gestão do negócio no pós-Covid. Eu fiz uma linha do tempo a respeito do que seria essa gestão, e importante para a gente é recuperar um pouco o que foi esse tempo. A gente está falando do pós-Covid, na minha interpretação, talvez nós não tenhamos ainda caracterizado esse momento pós-Covid, ainda estamos num processo de pandemia, né, com uma evolução agora mais rápida aí para a abertura dos bares e restaurantes, mas ainda um caminho não totalmente consolidado, né? A gente ainda tem aí, como está vendo, nos países europeus e nos Estados Unidos, números grandes, né, de contaminação, atividade econômica fechando em alguns setores, abrindo em outros. Então, nós estamos falando do cenário pós-Covid, mas, na verdade, nós estamos num cenário de declínio da contaminação, então, portanto, assim, de uma normalização das atividades. Esperamos que isso se consolide aí, e a gente não tenha que voltar para trás, mas existe essa possibilidade. Mas, mais que tudo, o que a gente tem que pensar, né? Aquilo que aconteceu durante esse tempo. Então, seria interessante a gente falar um pouco a história dessa crise para os negócios de alimentação. E, no primeiro momento, o que a gente consegue identificar foi um grande choque, né, de ter a sua atividade local, dentro do seu estabelecimento, fechada, né, você com os empresários, né, você que é empresário, tendo que cumprir com seus compromissos e, ao mesmo tempo, não podendo faturar da maneira tradicional. Isso daí obrigou que todos os empresários tivessem uma resposta muito rápida, né, nessa reação, esperando medidas do governo, que também vieram rapidamente, né, mas vieram de maneira desencontrada, às vezes às pressas, às vezes coisas que a gente não conseguia acompanhar. Então, esse primeiro momento da crise foi de tentar arrumar a casa, né, entender o que estava acontecendo e acompanhar tudo aquilo que era veiculado na mídia, com relação à legislação, com relação às ajudas financeiras, aos empréstimos possíveis, à suspensão de jornada, a própria operação do negócio, com takeaway, com delivery, e estruturar isso tudo de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente foi jogado naquilo que vinha sendo feito para e passo em alguns lugares, de forma marginal, né? Nós fomos jogados nesses novos canais, são os canais de delivery e takeaway para a maior parte das operações de bares e restaurantes, não todas, algumas já operavam na área, mas para algumas um mercado novo, e foi todo mundo jogado nesse mercado, obrigado a operar com takeaway e delivery, fazendo uso aí das diversas ferramentas que a gente tinha na mão, né? Então, nessa primeira fase, o que a gente pode entender? A gente teve um grande impacto operacional, um grande impacto financeiro, um momento de crise onde as coisas precisavam ser resolvidas rapidamente e precisava se entender o que estava acontecendo no mercado. Então, foi um momento onde os empresários se juntaram aos seus sindicatos, as pessoas se juntaram entre elas, os consultores e os gestores, as pessoas que ajudam na gestão, procuraram informação para munir os empresários da melhor informação possível e orientar na tomada de decisão. Mas, rapidamente, na operação, foi necessário que se colocasse delivery, takeaway e encomendas ou opções aí de faturamento em novos canais não tradicionais e que a gente não estava exatamente preparado. Foi uma experiência bastante boa, né? As coisas se estruturaram com o tempo, as pessoas conseguiram
transformar parte do seu faturamento, jogar, né, ou transferir parte do seu faturamento para esses novos canais, aprenderam a lidar com eles, com as plataformas, com as integrações, com os sistemas, com o WhatsApp, vender por WhatsApp, vender por telefone, então todas as maneiras alternativas de venda e canais de distribuição foram explorados pela maior parte dos empresários para fazer frente aí a proibição de receber gente no estabelecimento. E, ao mesmo tempo, foi reestruturado toda uma situação financeira de contratos de trabalho, contratos com fornecedores de aluguel, de fornecimento, e para que isso tivesse um impacto menor no caixa e conseguisse tocar a operação ou com uma reserva que a operação já tinha, ou com ajuda financeira governamental em empréstimos, né? Mais claramente, tivemos aí empréstimos do BNDES e o governo com o PRONAMP, né, o FGI e o PRONAMP como linhas oficiais. Algumas pessoas recorreram a linhas de capital de giro e as operações com folha de pagamento também disponibilizadas pelo governo através das plataformas. Então, isso durou um tempo, até que a gente começou a ter a reabertura, as operações começaram a poder faturar, né? Muitos tiveram faturar 50%, 60%, 70% do seu faturamento através dos canais não tradicionais, através dos canais de delivery, takeaway e encomendas, e voltaram a abrir seus salões com capacidade reduzida, né? Então, isso começou por volta de julho, agosto. Em algumas regiões, como Campinas, teve uma primeira abertura, voltou-se para trás, depois abriu novamente, mas os salões também começaram a operar. Então, o que a gente chega hoje, no mês de novembro, vamos dizer assim, nesse alívio um pouco que a Covid está dando, o que a gente está chamando aí desse cenário pós-Covid, com a possibilidade de receber gente no restaurante e de trabalhar com esses canais alternativos que se consolidaram, né? No primeiro momento, isso tudo foi feito às pressas e agora está na hora de arrumar a casa. Então, para o gestor, o que né? Entender as margens, os custos, as taxas, quanto custa uma embalagem, quanto custa o motoboy, quanto é a porcentagem de um aplicativo, que resultado que essa operação no delivery ou via meios digitais deixa na operação do dia a dia, e agregar esse modelo novo que surgiu de novos canais de distribuição, agregar a esse modelo o modelo tradicional de atendimento no lugar, né? Então, a gente refaz todas as projeções financeiras e também identifica aí todos os gargalos que a gente vai ter, né, para que as coisas continuem operando em conjunto. Num primeiro momento, pensou-se que o canal digital poderia cair fortemente, né, seja venda por aplicativo, delivery ou encomenda, através dos aplicativos ou do WhatsApp, mas o que a gente está percebendo é que cai um pouco, mas ela ainda se mantém em níveis muito ao que a gente tinha antes da crise, né? Então, a possibilidade, os cenários que a gente trabalha nas projeções, é de que vai coexistir um negócio no digital e outro negócio com atendimento local, e para isso precisa ser feito um novo planejamento financeiro, um novo planejamento, inclusive, das equipes e das áreas de produção, né? Então, o nosso trabalho para 2021 e final, pensar como organizar isso, né? Como organizar a estrutura operacional, entender os reflexos dessa nova estrutura operacional na nossa matriz de custos, né, no nosso demonstrativo de resultados, no nosso lucros e perdas, como é que isso vai se transformar, quanto a mais eu vou ter de taxa de intermediação de aplicativo, quanto a mais eu vou ter de custo com embalagem,
quanto a menos eu vou ter de mão de obra, porque tenho um serviço menor. Ao mesmo tempo, a gente também tem um cenário onde a própria experiência no local, né, no restaurante, está sendo repensada. Muitos dos nossos clientes estão trabalhando a ideia do baixo contato, quer dizer, modelos alternativos de atendimento, aonde diminui-se o contato entre o cliente e as pessoas que atendem no lugar, com o uso intensivo de novas tecnologias. Então, integrando sistemas de cardápio eletrônico que entram diretamente no sistema interno de gestão da cozinha, dos pedidos de estoque, o cliente já abre o seu cardápio, faz a sua escolha, recebe o prato na mesa, sem ter que interagir com um garçom, um serviço, etc., para diminuir não só o custo de mão de obra, mas também essas áreas de contato que trazem aí os riscos inerentes a essa pandemia. Então, isso é uma realidade, várias operações estão usando, desde totens até pedidos por QR Code no celular, usando aplicativos que antigamente eram mais voltados para fazer o delivery, mas dentro do próprio restaurante. Então, você pede por algumas plataformas de delivery dentro, ela já te integra no sistema, você pode até fazer o pagamento na própria... E outras soluções de tecnologia que diminuem o contato. Então, essa é uma possibilidade. Resumindo, assim, o que a gente tem de mais importante nesse cenário pós-Covid que a gente precisa e deve trabalhar? Né? Um novo planejamento, entender esse novo modelo de negócios, entender aonde os custos mudaram, o que a gente pode racionalizar, o que pode ser melhorado agora com mais calma, pesquisa por alternativas de sistema, de integração de sistema, de fornecedores de embalagens, de novos aplicativos, para fazer com que esse modelo novo que surgiu aí dessa crise possa se solidificar com custos um pouquinho mais baixos para os empresários. Então, essa é a primeira lição, né? Entender o modelo e identificar as áreas onde a gente pode ter um ganho de produtividade, um ganho de margem do modelo que está hoje em operação. A segunda questão é fazer uma avaliação do que foi essa crise toda, entender os passivos que foram contratados, né, os empréstimos que a gente tomou, as implicações financeiras que isso vai ter dentro da operação, e fazer um planejamento de médio prazo, entendendo todos esses passivos organizadamente, parcelados, trabalhando com os pagamentos nos meses, como é que ele vai afetar o nosso caixa e se o resultado operacional que as operações vão gerar vão ser suficientes para cobrir essas necessidades, para pagar essas operações que foram feitas para manter os próprios negócios. E essa resposta, ela não é tão simples, né? Ela afeta o empreendedor e os diversos segmentos de bares e restaurantes de maneiras diferentes. Então, a gente tem segmentos que responderam muito bem, que estão com um bom nível de faturamento, que recuperaram boa parte do nível de faturamento do pré-crise, e temos outros segmentos, como segmentos mais altos dos segmentos de bares e restaurantes, com uma dificuldade maior, porque dependiam mais da experiência no local, do atendimento, do serviço, do ambiente, e tinham um público menos acostumado com essa experiência digital. Então, que pedia menos em casa, que usava menos aplicativo, que interagia de uma maneira um pouco mais difícil com o celular e com o computador, mas que durante a Covid aprendeu a fazer várias coisas diferentes. Então, para essas pessoas que estão sofrendo mais, o que a gente identifica e indica é que se pense o modelo novamente e abra a cabeça para todas as possibilidades, né? Então, uma coisa que a própria pandemia
gerou foi que, de alguma maneira, todo mundo teve que pensar como transferir a experiência que o cliente tinha dentro do ambiente do restaurante, pudesse acontecer, continuar acontecendo para esses mesmos clientes em outro ambiente. Então, o que a gente indica é para quem está nesse segmento mais alto, pensar formas alternativas de como transferir a experiência do restaurante com a sofisticação de serviço e ambiente para a casa do cliente, né? E aí temos diversas possibilidades, desde vender uma experiência, coisas para finalizar em casa, novas embalagens, receitas pré-prontas, mas que deveriam ser parte desse modelo, né? Então, resumindo, o que a gente vê, né, do que passou, aonde a gente está, o que precisa ser feito para frente, o panorama é mais ou menos esse, né? Entender bem o impacto no financeiro, entender quais são as mudanças operacionais necessárias para se consolidar esse novo modelo com digital e atendimento no local, e para aquelas pessoas que sofreram mais com a migração para o digital, porque tem um negócio mais voltado para um público que tem mais dificuldade ou que opera menos nos canais digitais, entender como ela pode transformar isso numa operação prazerosa para esses clientes na casa deles, uma vez que ainda não recuperamos os níveis de atendimento no próprio local, tá bom?